Esse aí sou eu, há alguns anos atrás. Vamos deixar por mais que 10. E esse cara aí, ele foi treinado, preparado, como a maioria das pessoas que nós conhecemos, como nós somos. Ele foi programado com uma ideia que permeia tudo que a gente faz, que é a ideia de que não tem para todo mundo. Se vocês fizerem uma reflexão rápida aqui, vocês vão, acredito, concordar comigo, que vocês escutam isso desde pequeno em casa. Os nossos pais já começam a nos programar, pequenininho, com essa ideia. Não tem para todo mundo. E para que nós sejamos um daqueles que terão acesso às coisas em geral, nós temos que ser um dos melhores. Nós temos que ser um daqueles poucos que vão conseguir chegar lá, porque não tem para todo mundo. Isso é um paradigma. Paradigma é um padrão, é um modelo. É uma coisa que a gente tem incorporado no nosso dia a dia e muitas vezes a gente nem se dá conta. Se a gente também for dar uma olhada à nossa volta, a gente vai ver que a gente joga todo dia o jogo da escassez. Quando a gente vai se organizar, qualquer coisa que a gente vai fazer, a gente introduz, nós mesmos, mecanismos de escassez. Eu coloquei aqui alguns exemplos, como processos seletivos, né? A gente acha, quando a gente vai fazer qualquer coisa, que nós não podemos acolher todo mundo. Não cabe todo mundo, não tem espaço para todo mundo, não tem conhecimento para todo mundo, não tem dinheiro para todo mundo. Então nós precisamos selecionar alguns, por qualquer critério, porque não tem para todo mundo. Quando a gente está num plano de carreira de uma empresa, o plano de carreira, ele diz isso, né, que só existe um único caminho, que é para cima. E para cima não subirão todos, só subirão alguns. A gente acha que isso é assim mesmo. A gente foi treinado para isso. A gente também está toda hora definindo prioridades, porque são muitas coisas que a gente poderia fazer, mas a gente não dá conta de tudo. A nossa organização não dá conta de tudo. A nossa instituição não dá conta de tudo. Então nós temos que definir prioridades. Até para nos representar, né? Até para tomar decisões, nós precisamos eleger alguém. Não podemos nós todos tomarmos decisões por nós todos. Né? Isso não cabe. Tem que ter alguns melhores que possam tomar decisões por nós. Nós temos que fazer escolhas. Nós não podemos ter tudo. Não tem para todo mundo. Está todo mundo programado com isso. A provocação que eu quero fazer aqui com vocês é essa. Será que é assim mesmo? Será que a realidade é essa mesmo? Ou é a gente que cria essa realidade? A partir dessa programação que a gente vem recebendo há tanto tempo. Será que não tem um outro jeito de lidar com isso? Depois que eu deixei o terno, eu comecei a trabalhar com redes. E todo mundo fala assim para mim, com tecnologia? Eu falo, não, redes de pessoas. Porque a internet é uma rede que conecta computadores, e isso é uma camada da rede da internet. Agora tem outra camada, que é a camada social, que nos últimos anos tem ficado mais evidente, que é a conexão entre as pessoas. Eu, já também há alguns anos, venho encarando esse desafio de fazer coisas em rede. Me conectar a pessoas para realizar coisas e ajudar pessoas a se conectar entre si para realizar coisas, independente disso estar organizado num padrão empresarial ou institucional, ou uma ONG, ou uma escola, simplesmente pessoas se conectando e se reconhecendo por paixões comuns, por afinidades e até por necessidades comuns, e tentando materializar coisas juntas. Tem sido um aprendizado, né? Porque
nos primeiros anos que eu comecei a fazer isso, eu importava o paradigma da escassez. Eu achava que para a rede funcionar, eu tinha que utilizar o processo seletivo, o processo de definição de prioridades, enfim, aquelas coisas que eu falei para vocês, que foi o que eu aprendi naquela época que eu usava terno, né? Fiz muita coisa, mas sempre ficava faltando coisa. A rede, a organização em rede que eu me propunha a fazer, ou participar, ou interagir, nunca funcionava direito, quando eu ainda estava preso nesse paradigma. Até que eu cheguei, e todo mundo que mexe com rede acaba batendo nessa figura aqui, que é um diagrama, e eu vou contar com a boa vontade de vocês da gente abstrair um pouco essa imagem aqui, pensando que as bolinhas são pessoas e as linhas é o que acontece entre as pessoas, a interação entre as pessoas. A gente só consegue conectar pessoas para interagir nessas três formas aí. Não tem uma quarta forma. Ou a gente conecta todas as bolinhas num único ponto, é meio que está acontecendo aqui agora, estão todos vocês conectados em mim. A conexão entre nós nesse momento está dependendo de mim. Ou a gente pode ter vários centros que se conectam entre si, ou a gente pode conectar todas as bolinhas com todas as bolinhas, que é o que vai acontecer na hora do chopp, aqui na hora que todo mundo for para o happy hour. Aquela figura deve ser vista assim, todas as bolinhas conectadas diretamente com todas as outras bolinhas, sem nenhum intermediário. O desenho até ali não representa isso, porque se fosse ligar tudo ali, a gente só veria uma mancha preta. A gente não conseguiria ver os espaços em branco, né? Qual que é a característica desse diagrama? Primeiro, todas as bolinhas nos três desenhos estão no mesmo lugar. Repara isso que interessante, ó. Isola ali aquela da direita mais em cima, você vai ver que ela é a mesma que está lá na outra, que é a mesma que está na outra. Nos três diagramas, eles estão no mesmo lugar. Isso quer dizer que você pode conectar as mesmas pessoas nos mesmos lugares de formas diferentes. E aí você vai ter um comportamento diferente. Que diferença tem esses comportamentos? Quanto mais for distribuído que aquele da direita lá, você vai ter abundância de caminho. Porque se uma bolinha quer falar com outra bolinha, ela pode ir diretamente em qualquer outra bolinha. Ou ela pode ir por qualquer outra bolinha que ela chegue em qualquer outra bolinha. Então tudo é caminho, é tanto caminho que até os caminhos perdem importância. Se você vai vindo para cá, você vai escasseando o caminho. Se você é a bolinha que da ponta quer falar com a bolinha da outra ponta, você só tem um único caminho para passar. Então isso significa que, dependendo da forma como a gente se organiza, a gente tem um ambiente de escassez ou um ambiente de abundância. O que a gente faz na nossa sociedade é o do meio ali, que é o organograma. Dá para fazer um exercício ali, ó, que a bolinha da ponta é o peão, a outra bolinha é o chefinho, a outra bolinha é o chefão, a outra bolinha é o chefinho do lado de lá, a outra bolinha é o peão. É assim que a gente se organiza. Quando a gente quer se organizar, independente do tipo de coisa que a gente vai fazer, ONG, igreja, partido, sindicato, escola, associação, governo, empresa, a gente faz uma cadeia de comando e controle, porque a gente acha que isso é o jeito mais eficiente das coisas acontecerem. Então, quando a gente se organiza, a gente pega um sistema que é naturalmente abundante e escasseia. Nós somos os introdutores da escassez no sistema. Nós criamos para nós mesmos uma estrutura organizacional que faz com que a gente acredite que não tem para todo mundo. Porque a gente se organiza de uma forma que não tem para todo mundo. A gente olha esse diagrama, né, da esquerda para a direita, e fica parecendo, né, que nós somos os autores das conexões. Fica parecendo que a origem das relações é centralizada e a gente é que constrói a rede. A gente é que vai montando as conexões até chegar no distribuído. Mas é exatamente ao contrário. O estado natural da vida é distribuído, é todo mundo conectado com todo mundo. Isso é a base da vida, do sistema de vida, da natureza, do cosmos, dos planetas. A vida só existe porque é uma rede distribuída. Não há organograma para que a vida funcione.
Então nós, seres humanos, quando nós vamos nos organizar, a gente corta conexões centralizando. Nós somos os introdutores da escassez para nós mesmos. Se a gente, como estão todas as bolinhas em todos os lugares, a gente pode fazer um exercício e fundir esses 3 diagramas. E entender uma coisa que é muito importante. Mesmo a gente se organizando, introduzindo escassez, introduzindo organograma, sempre fica aquela sensação que algo nós estamos perdendo, não fica? Sempre a gente acha que tem alguma coisa acontecendo além do organograma, além da organização, e tem, porque as conexões são distribuídas. Não é porque você colocou um organograma que a interação possível entre as pessoas vai deixar de existir, né? Tanto é que tem as lendas da rádio peão, a rádio porteiro, quando você está na organização, porque são as coisas funcionando, né? A despeito da organização que a gente faz. A nossa organização tenta interromper essas conexões, mas a vida é maior do que nós mesmos. A vida é invadente, né? Você tenta interromper ela, ela dá um jeito, é pior que água, né? Em função disso, nós estamos fazendo uma experiência em São Paulo, na Vila Madalena, no endereço chamado, numa casa que fica no endereço, que é a Rua Madalena, número 80, por isso nós demos o nome, né, dessa casa de Madalena 80, e lá nós estamos fazendo um experimento de um padrão organizacional mais distribuído do que centralizado. Nós estamos tentando implementar lá o paradigma da abundância, né? Lá não tem nenhum dono, não tem diretoria, não tem gerência, não tem curadoria de nenhum tipo. Não há nenhum tipo de organograma, não há responsáveis pelas coisas definidas antes do problema. Lá não tem votação, eleição, definição ou qualquer tipo de decisão, qualquer tipo de escolha. Não tem um patrimônio das pessoas para ser dividido. Não tem um fundo constituído para fazer frente à necessidade de investimentos futuros. Não tem nada que precise de um corpo central para decidir, porque a hora que você coloca isso, você já começa a introduzir a escassez no sistema. As necessidades de infraestrutura são todas resolvidas quando as necessidades aparecem. Então, precisa comprar uma coisa, precisa consertar uma coisa. As pessoas que estão envolvidas naquele problema se cotizam e resolvem, se for necessário mesmo. O momento das coisas é sempre o do agora. Não tem uma necessidade de você armazenar o passado, guardar o passado, criar um legado. E não tem a necessidade também de antecipar problemas futuros e se preparar para eles. Tudo vai acontecendo a cada um dos dias. E é um local para realização livre de empreendimentos. Qualquer um pode chegar lá e empreender o que quiser. Pode fazer um restaurante, um cinema, uma aula de dança, um curso, o que quiser, né? Uma festa, o que quiser. O único limite é que esse empreendimento não ocupe o espaço físico em definitivo, porque aí, senão, introduziria escassez. Então, você faz o que você quiser, é tudo auto-organizado num grupo do Facebook, chamado Madalena 80, está aberto, quem quiser entrar lá para conhecer, qualquer um pode entrar. E você vai na agenda do grupo do Facebook e fala, eu vou realizar tal coisa, tal data, tal horário, se aquilo tiver vago, você lá vai e faz. Terminou, você limpa o espaço e devolve, né? Como é um espaço que não tem nada para ser decidido, a ética que está implementada lá é a ética do cuidado, em vez da ética guerreira, porque as pessoas que vivenciam esse espaço não são competidoras entre si. Ninguém é um potencial competidor para acessar algo que é escasso. Todo mundo é um potencial colaborador, todo mundo é um potencial parceiro para a realização de um empreendimento. As diferenças, isso não quer dizer que as pessoas ficam todas boazinhas ou todas perfeitas, né? Ao contrário, os conflitos existem, as disputas existem, mas não tem ninguém num poder central para arbitrar quem está certo ou está errado. Quando existe algum problema, as pessoas envolvidas no problema devem resolver o problema entre si, ou não, né?
sempre a pessoa tem liberdade de ir embora. Não tem ninguém no comando para reclamar e as despesas da casa, de aluguel, IPTU, energia, são divididas por aqueles que querem que um lugar desse tipo exista. E o fato de dividir as despesas não dá nenhum direito extra. Então, quem divide a despesa, quem não divide a despesa, tem o mesmo direito de utilização da casa, não muda a regra. Então, você não tem nenhum tipo de diferenciação entre as pessoas. Então, nesse lugar, muitas coisas têm acontecido. Aqui são algumas fotos, né, que mostram isso. A principal coisa é o empreendimento, é uma ação que tem lá de empreender em rede, então as pessoas vão encontrando os seus pares e vão realizando empreendimentos. E tem pessoas que estão se conectando a isso, a essa casa e a outras casas no Brasil inteiro, e estão documentando isso que está acontecendo. Vai sair um documentário agora que conta um pouco da vida dessas pessoas que no Brasil estão se organizando em rede. Para fechar, gente, o momento é esse, da borda do caos. O que nós temos trabalhado é tentando explorar novas formas de interação que nos possibilitem enfrentar o paradigma da escassez, da ética guerreira, que no limite nos farão desaparecer. E explorar o paradigma da colaboração, da ética do cuidado, que no limite nos farão evoluir. Muito obrigado.